Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil, entre os 16 melhores times da competição. O roteiro do jogo contra o Maracanã, lá em Florianópolis, ele foi meio turbulento, né? Teve cavadinha do Alan Patrick, né, que errou 2 pênaltis, 3 contra o Maracanã. O Wesley perdeu o pênalti, mas voltou a marcar. Lado positivo. Lado preocupante, perdemos um titular para o jogo contra o Bahia. O que o Roger vai fazer contra o Sport? Enfim, vamos debater as coisas do Internacional e a classificação a partir de agora neste conteúdo que tem a força do Mercadão da Informática. Atenção, sabadão, inauguração da mais nova loja do Mercadão da Informática. Neste sábado, um coquetel especial de inauguração no Sexto da Protásio, é isso mesmo, aqui em Porto Alegre. Você vai conhecer a nova loja do Mercadão da Informática. A partir das 4 horas da tarde, estarei lá para dar um abraço nos amigos e para conferir esta loja que é simplesmente fantástica e que tem tudo para você que precisa algo relacionado à informática. Mercadãodainformática.com.br. Está precisando de alguma coisa? Os contatos estão aqui na tela e o link está aqui no primeiro comentário fixado. Ah, comprou no site? Recebe no mesmo dia, né? Chama no WhatsApp, tira a dúvida, compra no site. Tudo no Mercadão da Informática. Gente, primeiro tempo foi duro de assistir. Foi um primeiro tempo muito abaixo do Internacional. Para não dizer que o Inter não criou nada, criou aos 46, 47, não lembro direito, um chute do Ricardo Matias no poste e depois no rebote o Bernabé chutou e o goleiro fez a defesa. E o pênalti, né, do Alan Patrick, que cavadinha, tem crédito, Alan, tem crédito, né? E eu até falei isso para não dizerem que eu sou oportunista, até falei no momento que ele errou, eu disse, olha, ele tem crédito, depois ele fez o gol de falta. Mas o Roger fez uma opção de colocar os titulares em campo, de colocar força máxima. Apontei um erro, que quero repetir para vocês aqui, Bruno Henrique. Nada justifica a inquestionável titularidade do Bruno Henrique mais no time titular do Inter. Não fez absolutamente nada no jogo, é um jogador que tem algumas tarefas defensivas, mas quando a gente precisa de uma criação, ele não consegue. Acho que o Thiago Maia dá uma resposta melhor, embora, projetando o jogo do ano contra o Bahia, eu acho que o Roger vai de novo com os dois, tá? Hoje entrou o Gustavo Prado, aberto pelo lado esquerdo, depois o Roger trouxe o Wesley para o lado esquerdo, botou o Prado na direita e o Wesley começou a aparecer mais no jogo. Mas enfim, o Inter jogou fora 45 minutos, ou 50, com os acréscimos, lá em Florianópolis. E aí o Roger puxou a orelha da rapaziada. Assim como eu e outros colorados, né? O Roger também não gostou do primeiro tempo. E foi para fazer deu uma chegada, famoso pipi na rapaziada. E o Inter, inclusive, voltou mais rápido para o segundo tempo, voltou mais atento, melhor dizendo, e, enfim, fez o seu jogo, impôs o seu ritmo na segunda etapa, e aí aconteceu aquilo que deveria ter acontecido no primeiro tempo. O Inter criou 1, 2, 3 chances de gol, teve o pênalti, o Alan Patrick perdeu, depois teve a falta, e aí ele fez o gol, fez o 1-0. Logo na sequência, mais oportunidades, o Wesley fez o segundo, e depois, aos 33 minutos, o Roger tirou todo mundo de campo, tirou todos os jogadores considerados os principais jogadores, né? Ele tirou, na opinião dele, né? Ele tirou o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Wesley e ele tirou mais um jogador, o Fernando, os 4 jogadores. Já pensando, obviamente, no jogo contra a equipe do Bahia. Não sei o que ele vai fazer contra o Sport, mas no jogo de hoje a gente perdeu um titular para o duelo contra o Bahia. E eu não vou ser aqui o engenheiro de obra pronta e dizer que, olha aí, ó, o Roger escalou o cara, ele se machucou. Não, o Vitor Gabriel, ele foi preservado do jogo contra o Mirassol. Então hoje ele tinha que jogar. Quem não poderia estar em campo e de alguma forma correu esse risco de lesão eram Fernando, Alan Patrick, Bernabé e Vitão. E o Vitão até sofreu um pisão. Mas eu repito, gente, eu confio muito no Roger e na estratégia a ser adotada. E ele está utilizando essa estratégia de colocar um time com força máxima na Copa do Brasil,
Acho que vai um time misto, não totalmente descaracterizado contra o Sport. E eu respeito a decisão do treinador. Eu estou dizendo o que eu faria, porque eu estou muito preocupado com o desempenho do time, pensando em um jogo grande, um jogo importante, que é o jogo contra o Bahia, onde o empate serve, mas a gente não pode entrar jogando para empatar. A gente tem que entrar para ganhar o jogo do Bahia. E aí depois a gente vê as circunstâncias da partida, tá? O mais importante, o Inter está entre os 16 classificados nesta competição. E eu tô com um sentimento especial. Agora zera tudo, vai todo mundo pro mesmo pote, não tem mando de campo por campanha, por ranking, não tem favorecimento nenhum. E eu tô muito confiante. Daqui a pouco a gente tem uma sorte aí nas oitavas de final, depois vai para as quartas, pega uma decisão no Beira-Rio e a gente sabe a força que tem o Beira-Rio. Quando vê, o Inter já está numa semifinal de Copa do Brasil, perto de conquistar um título. Então tem que olhar com muito carinho para essa competição e eu tenho certeza que o Inter, depois da parada, vai olhar com muito carinho para esta competição. Não só para essa, mas também para as oitavas da Libertadores. Repito, tudo que tem que ser feito agora, até quarta-feira, é pensando no Bahia, pensando no jogo do ano, tá? O jogo contra o Sport, sim, valem os mesmos 3 pontos do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra o Botafogo, eu sei, mas o Inter já preservou no Campeonato Brasileiro. Então, se adotou a estratégia, por exemplo, contra o Botafogo, é hora de olhar ainda mais para o lado da preservação, pensando no jogo de quarta-feira na Libertadores da América, tá? Não estou ouvindo a entrevista coletiva do técnico Roger, depois quero trazer aqui a repercussão também, mas eu quero ressaltar aqui que eu tenho muita confiança no trabalho dele e da comissão técnica para a sequência. Nós temos que fazer uma campanha de meio de tabela, faltam 9 pontos até a parada no Campeonato Brasileiro. 6 pontinhos, 2 vitórias, tá? Vou pegar aqui vitória contra o Sport, vitória contra o Fluminense, ou vitória contra o Atlético Mineiro, 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Classificação na Copa do Brasil já está garantida e garantir a classificação também na Libertadores da América. E aí o Roger vai ter tempo, talvez o maior tempo desde a sua chegada, para pensar somente em soluções para o time, em soluções físicas, mentais e, obviamente, que estratégicas, né, para o time, para o segundo semestre, que vai ser eletrizante para nós, torcedores do Inter. Cumprimos a missão em Florianópolis. Um abraço a todos os torcedores que foram ao jogo lá em Santa Catarina. Acho que deu mais de 16 mil torcedores, né? Com chuva, foi um presente também o 3-0 para este torcedor colorado que dificilmente está aqui em Porto Alegre ou que tem mais dificuldade para vir, mas que foi lá e acompanhou essa vitória do Inter na Copa do Brasil. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.